Deus, que lindo. O Gonzaga está com os olhos aqui lacrimejando, derramando lágrimas dos seus olhos. E é um milagre, né? O Gonzaga é um milagre, para quem não conhece. Eles estão conosco há um tempo. E vi muitas vezes a Vanessa orando e pedindo a Deus pela vida do Gonzaga, até as crianças, os meninos. E poder ver hoje o Gonzaga aqui servindo ao Senhor. É um milagre de Deus. É o favor de Deus. São os benefícios de Deus, a intervenção divina. Passou quanto tempo pedindo por ele? 2 anos e pouco. Mas valeu a pena o que Deus fez na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, igreja. Deus, eu quero, como ministro do teu evangelho, neste momento, em primeiro lugar, te agradecer pelo privilégio que o Senhor me concede. De poder abençoar aqui ao Gonzaga e a Vanessa. E ver que o Senhor é um Deus de milagres. Ver que o Senhor é um Deus que faz tudo novo. Obrigado, Deus, por todos os livramentos que o Senhor deu ao Gonzaga. Todas as vezes que o Senhor livrou ele da morte, que o Senhor livrou ele do mal. Obrigado, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Por poder atrair o Gonzaga à sua presença. E assim, Deus, na qualidade de ministro do teu evangelho, eu os abençoo. E os declaro marido e mulher, casados e felizes para todo sempre. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, aqueles os quais Deus uniu, nada nem ninguém os separará. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Dê um abraço e um beijo na sua esposinha. Que Deus abençoe grandemente. Palmas para Jesus, palma para Jesus. Glória a Deus. Aqui é 1 ano de casado. Já fizeram 1 ano já. Que maravilha. Está com quantos meses? 7 meses. E como é que vai ser o nome do menino? Tiago Henrique. Nome de 2 profetas. Glória a Deus. Estendam as mãos para cá também. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem realizado na vida deste casal e desta família. Agora não são só mais eles 2. Tem o Tiago Henrique, Senhor Jesus, que está chegando para alegrar mais ainda. O diabo nunca desejou esse casamento. Satanás, por ele não existia essa família. Mas Satanás, ele pode até desejar algo, mas ele não consegue. Porque só os desejos do coração de Deus e a vontade de Deus é que acontece. E por isso, meu Deus, eu te agradeço por esse 1 ano já de casados. Que aqui, meu Deus, ó Pai, mostra o teu poder e a tua soberania. Mostra o que está escrito em Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Senhor nosso Deus. Que o Senhor continue iluminando a eles, dando discernimento, dando sabedoria do alto, a sinceridade, a simplicidade, a humildade, a autoridade, o poder e a unção que despedaça todo o jogo. Que a tua bênção esteja no deitar e no levantar. Deus, que a tua bênção esteja, Senhor Deus, no seu viver. E que eles possam prosperar, alegres, felizes, contentes, satisfeitos, sabendo que o Senhor é aquele que começa, que continua e que finda a obra. Deus, que por todos os anos da vida deles, eles possam ser muito felizes. Como ministro do teu evangelho, eu os abençoo juntamente com tua igreja, em o nome poderoso do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga amém. Dá um abraço e um beijinho na esposa. Aleluia. Testemunho agora. Testemunho aí da irmã. Resume, Santa. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que Deus fez grandes coisas na minha vida. Aquilo que era impossível para o homem foi possível para Deus. Eu cheguei aqui muito cabisbaixo, muito triste, com medo das pessoas chegar perto de mim, porque eu passei 4 anos no ministério sofrendo perseguições até mesmo dos próprios que dirigia a obra, porque todo mundo dava testemunho de bênção, de milagre, e eu não dava, porque eu não ia ser hipócrita e dizer umas coisas que não estavam acontecendo comigo.
Mas eu nunca deixei de ser dizimista do meu Deus. Nunca deixei de faltar ao trabalho do Senhor. Mas mesmo assim, foi quando eu descobri que eu estava com câncer. E já estava ficando podre por dentro. E o doutor disse que eu comecei a fazer a quimioterapia, a radioterapia. E para me falar para o povo da igreja que eu congregava, era muito difícil para mim. Mas eu resolvi falar. E foi que todo mundo se recusaram de mim, me deixaram, me abandonaram. A minha família não quis saber. Meus filhos saíram de dentro de casa, a minha mãe não foi me visitar. E eu passei aquela guerra de fome no deserto, passei todo o sofrimento ali. Mas aí eu fiz o tratamento, pessoas chegavam para mim e dizia, tu vai fazer quimioterapia, radioterapia, e tu não tem o que comer em casa, tu vai morrer logo. Aí eu disse assim, não, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vai se levantar, e Ele vai vir ao meu favor. Era tanta perseguição de todo jeito, até os demônios mostravam eu morta dentro do caixão e eu repreendia. Foi quando eu entrei aqui na igreja do Senhor Jesus, eu conheci a irmã Raimunda e eu me abri com ela, era a única que eu conseguia chegar perto, era ela. E ela disse, olha minha filha, você vai ser curada, você não se preocupe não. Mas eu passei pelas etapas e o bispo Rick ligou uma vez para mim, porque a irmã Raimunda deu o telefone, o número para ele, e ele me dava conforto. E eu sei que quando chegou certo tempo, eu saí de lá, o ministério se mudou-se, aí eu fui fazer a mudança, mesmo doente, mas eu fui fazer a mudança lá do ministério, ajudar na mudança. Mas aí ele me deu um radinho, que eu não tinha. Eu só tinha mesmo água no meu... para beber mesmo, sabe? E quando esse radinho chegou, ele disse que estava quebrado. Quando eu liguei o rádio, que eu cortei o fio do meu ferro de engomar e me liguei no rádio, aí eu achei a rádio Jesus FM. E o Senhor Jesus disse para mim, vai lá, é lá que eu vou te dar a tua vitória, porque foi eu que levantei. Muitos criticam, mas ele é meu servo, ele é meu ungido, foi eu que levantei. E eu não tinha dinheiro para vir, mas se eu conseguir arranjar dinheiro e vir para cá, e eu fiquei no tratamento e aqui. Eu participava da vigília, não faltava muito, não vinha muito por causa de condição financeira, mas sempre que eu podia, eu estava aqui. Aí eu vim e Deus trabalhando. Quer dizer que hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, eu estou curada. Bata palmas para Jesus. Mais forte, irmão. É a cura de um câncer. Bata palma forte para Jesus. Aleluia! Pessoa que era meu pastor, encontrou meu marido e disse assim, cadê a irmã Eliene? Ela já arrancou o útero, já tirou tudo, já caiu o cabelo. E eu disse, meu Deus, ainda não tinha feito a quimioterapia. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Vai cair meu cabelo. Senhor, não deixa cair meu cabelo, Senhor. O Senhor disse, não te preocupa, minha filha, não vai cair teu cabelo. Eu disse, mas Senhor, eu vou passar por tudo isso. Ele disse, vai. Aí eu disse, que seja para a tua honra e glória. E hoje está aqui, irmão, os exames. O dia que foi para me se operar agora, que eu fui passar a operar, que eu cheguei lá para se operar, o doutor examinou a tomografia que eu fiz e disse, você não tem nada. Eu disse, foi Jesus. Não foram os médicos. Não foram os médicos. Foi Jesus, porque eu sou serva dele. Jamais ele ia me deixar eu morrer, sem cumprir as promessas na minha vida. Eu quero dizer para o meu apóstolo que o Senhor é um homem de Deus de verdade, porque Deus, há muitos anos atrás, Deus tinha me revelado que eu ia para o ministério, onde todo mundo ia se vestir igual, onde todo mundo ia calçar os mesmos sapatos. E eu não sabia onde era esse ministério, porque eu andei por todo canto, e o povo queria me levar para o mundo de novo, e do mundo eu já tinha saído. Mas foi um sofrimento tão grande que eu passei, até chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, que eu vi tudo vestido do mesmo jeito, eu disse, é aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Bate palma para Jesus, bate palma para Ele.
Bate palma para o Senhor. Deus é lindo demais. Deus é muito lindo. Deus é lindo demais. Jesus é lindo. O Senhor é maravilhoso. Deus é poderoso. Amém. É minha intercessora. Ela disse, mesmo quando estava com câncer doente, ela chorava, intercedia pela minha vida. Agora está boa, está curada, está sarada. E está dando testemunho para muita gente agora que está escutando a gente pela rádio aí. E agora aqui dentro do templo, poder saber que Jesus cura de câncer, Jesus cura de AIDS, Jesus cura de diabetes, Jesus dá visão ao cego, faz o paralítico andar, faz o surdo escutar, o mudo falar. O nosso Deus é o Deus que opera milagres. Quem pode dar mais uma salva de palma para Jesus? Esse daqui tem que segurar o microfone e pedir para ele resumir, viu? Ele é a Maria das Dores. Vem aqui, Maria das Dores. São dois testemunhos fortes. Essa senhora, papai, é advogada, conhece o tio Milton, conhece o senhor, viu? Ela conhece. Saúde todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Foram quantos anos? Aliás, peraí, vamos resumir aqui para poder os irmãos serem edificados. Foi detectado que havia tumor na sua cabeça. Está com uns 3 anos. Pastor. 3 anos. 3 anos. E em novembro do ano passado, Sei. eu estava perdendo... Segura, deixa ele segurar o microfone. Não, deixa o o obreiro movimento segurar. da minha Senão tu fala a noite toda, eu te conheço. Peraí, deixa ele segurar aqui. Deixa ele segurar. Então eu estava perdendo o movimento de minha perna, do meu braço, perdi a audição total, não podia mais falar, porque eu me engasgava com a saliva, não podia me alimentar, aí colocaram uma sonda no meu nariz, no qual eu me alimentava. Então eu passei mais de 3 meses nessa situação, andando de cadeira de roda, os outros me banhavam, e só Jesus mesmo, né? Eu peguei, saí da minha casa, antes de tudo isso, eu abandonei meu lar, minha esposa, fui morar dentro de uma favela, onde tinha drogados, pontos de droga, abandonei tudo, porque o médico havia dito para mim que eu tinha só 10% de vida. Então, para o homem, eu estava morto, mas para Deus, não. Amém? Então, eu peguei, saí de minha casa e fui para São Paulo, para Campinas, escondido da minha esposa, das minhas filhas, e fui para lá. Então, com pouco tempo, a minha esposa esteve lá, e ela, como tinha documentação toda minha médica, ela pegou e levou para os médicos, porque até então os médicos iriam fazer a cirurgia em mim, sem saber do que se tratava. Eu seria ser mais uma cobaia, né? Aí, através dessa documentação, cancelaram a minha cirurgia, porque eu tive que fazer vários exames, graças à minha esposa. Então eu fui, cancelaram a cirurgia, eu não queria vê-la, porque eu tinha perdido mais de 30 quilos, eu não podia me alimentar. Então eu briguei e disse, não, faça a cirurgia que eu assino por mim próprio. E no dia da cirurgia eu disse, Senhor, se eu entrar naquela porta e sair, que seja da tua vontade. Agora, se eu sair, Senhor, não deixe que eu saia com nenhuma sequela. E assim eu saí. Eu passei 12 horas na mesa de cirurgia. 12 horas eu fiquei na mesa de cirurgia. 12 horas de cirurgia. Fui para a UTI e fiquei 15 dias. Peguei uma pneumonia aguda. Só o Senhor. Com 1 mês eu estava recuperado. Graças a Deus. Eu dormia com a Bíblia debaixo do meu travesseiro, irmãos. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui em pé contando a todos. Só Jesus. Já está com quantos meses? Eu estou com 8 meses que eu fiz a segunda cirurgia. Porque eu fiz uma, foi 12 horas. E na segunda, foram 13 horas e meia. 13 horas e meia abriram a minha cabeça igual uma laranja. Sabe o que é isso? Só Jesus. Só Ele poderia. Está com 8 meses já. Então eu peguei, saí
No mesmo dia que eu fui para a segunda cirurgia, eu tornei a falar a Deus: Senhor, eu vou entrar naquela sala de cirurgia e se sair, que seja da tua vontade. Agora, se eu sair, não deixe que eu saia com nenhuma sequela. E assim ele fez novamente. Bata palma para Jesus. Palma para Jesus. E a mãe da Doris, né? Tua mãe? Vem aqui. Quantos anos vivendo na idolatria? Quantas aquelas imagens de escultura que eu vi na tua casa, Doni? Quantos anos? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. 40, 50 anos, mamãe. Estive na casa deles agora. Foi. E aí ele me mostrou, ele me levou lá no quarto. Olha aqui, apóstolo, o que foi que Deus fez? Mas era tanta da imagem que dava para montar uma loja de escultura. Eu era católica, aquela que rezava o rosário da Virgem da Conceição, rezava o terço, ia à missa, tudo. E para a glória do Senhor, eu fui convidada a assistir um culto em Juazeiro do Norte, na igreja, na Assembleia de Deus. Foi um juiz, amigo meu, na audiência, me convidou para assistir um culto. E eu fui e lá aceitei Jesus. Me converti. E estou feliz, porque Deus deu a vida também ao meu marido. Foi um exemplo. Foi um grande exemplo ele ter se recuperado, né? Hoje está aqui. Foi um milagre ele ter se recuperado, né? Ela viu esse milagre. Irmãos, e ela é outra prova que Jesus existe. Porque eu prometi ao Senhor e fiz um voto com ele de entrar em jejum 50 dias. Eu no 15º dia, a minha esposa aceitou Jesus. Manda glória para Jesus aí. Bate forte, bate palma forte, bate aí para Jesus. Eu tive com eles lá na casa deles agora esses dias. E pude ver a glória do Senhor Jesus ali, derramada sobre a vida deles. Ela trabalhou com o tio Milton, mamãe, muito tempo. Foi pessoa aí, escolhida por Deus. Deus é bom demais. Olhe para o irmão e diga: Deus opera milagres. Diga: não é impossível para o nosso Deus. Olhe para a pessoa e diga: alegre mais seu coração. A fé alegra você, sabia? A fé alegra. Pode bater mais palma para Jesus. Bom, chegou o 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo, maravilhoso é o Deus de todo o universo. Orima sumini canto parracebederegasuga. Alamando de comanaga subnigácia. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus me deu essa mensagem há alguns dias. Já falei: meu Deus, quando é que eu vou trazer? Deus me autorizou a trazê-la agora. Mateus 1. Nós vamos do versículo 1 até o versículo de número 16. Aquele que achou, diga aleluia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, veja se ela achou também ou se ela está sem Bíblia. Se ela estiver sem Bíblia, mostre para ela, por favor. Para que possamos começar a nos alimentar todos juntos. Todos juntos. Eu não digo nem garfo e faca, de colher na mão. Pirão se come de colher logo, não é não? Mateus 1, 16 versículos. Posso começar? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias.
E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias. E a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azó. E Azó gerou a Sadoc. Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Diga: Espírito Santo, o Senhor está aqui. É quem governa a minha vida. Alegra meu coração. Me traz revelação. Eu te peço, nessa noite, enche esse lugar de tanta glória, que todos os crentes que aqui estão reunidos saiam voando, sobrevoando, de tanta unção e de tanta graça. Inspira o nosso apóstolo mais e mais, e que seja uma noite de céus abertos e de muita alegria, em nome de Jesus. Diga amém. Podeis glorificar o nome do Eterno e vos assentar. Tema da mensagem, anote, por favor. Não importa quem você foi no passado, Deus te fará reinar. Aleluia! Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: não importa quem você foi, importa que você vai reinar. Então tá bom, vamos lá. Aquele que quiser puxar sua ficha criminal, está perdendo tempo. Aquele que quiser puxar sua ficha até o dia que você aceitou Jesus, está perdendo tempo. Porque eis que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Estamos diante de um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Esse evangelho fala de Jesus como filho de Davi, o prometido rei. Fala que Jesus é rei, rei dos reis e senhor dos senhores. E no capítulo 1, logo no início, vamos ver a genealogia de Jesus Cristo. Veja bem, versículo de número 1 diz que é o livro da geração de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Se você for logo direto para o versículo de número 16, você vai ver que, terminando aqui, o último a ser citado é José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou o Cristo. E veja bem, que genealogia é essa? Que fala de José. Porque José não coabitou com Maria. Mas o que é que o evangelho quer dizer? No que Deus quer nos enriquecer nessa noite, pelo conhecimento de sua palavra, é que Jesus Cristo, ele é conhecido como filho de Davi e filho de Abraão. Veja bem, Adão foi criado por Deus para ser sua imagem, a sua semelhança. Mas Adão escuta Eva, Eva escuta o diabo e dá tudo errado. Vamos ver Caim matando Abel, desgraça. Capítulo 6 de Gênesis, Deus se arrepende de ter feito o homem. Pensamento maligno, constante. Isso vai acabar com tudo. Acha graça em Noé. Mas logo depois do dilúvio, a família de Noé dá para trás. Capítulo 11 de Gênesis segue-se
falando da Torre de Babel e de que todo aquele povo queria se tornar independente de Deus. Capítulo 12 de Gênesis vai falar de um homem de nome Abraão. Este homem vai ser levantado por Deus para fazer a diferença e ser conhecido como o pai da fé. Mas veja bem, Abraão não foi perfeito. Abraão teve seus erros, seus pecados, suas falhas. Podemos ver aqui que Abraão vai gerar Isaac, no versículo de número 2. Isaac também vai ser um pecador. Vai ter falhas, vai ter erros, medos. Depois vai ter Jacó, terceiro patriarca. Logo depois conhecido como Israel. Também falhas, medos, inseguranças, pecados. E depois, a Bíblia diz que de Jacó vai ser gerado Judá. Judá, e no verso 2 vai falar também de seus irmãos. Mas quem foi citado foi Judá. Eu queria agora um momento que você parasse um pouco para analisar a vida de Judá comigo. Pelo menos alguns aspectos de sua vida, de como Judá errou. Capítulo de número 38 de Gênesis. Venha comigo. Se estiver vivo, manda glória para Jesus. Glória a Deus. Mensagem de hoje quer dizer que Deus não está preocupado com o teu passado, não. Ah, não, porque eu sou filho de fulano de tal. Não, para ele não tem isso, não. Toda maldição é quebrada em Jesus. Capítulo 38. Nós podemos ver do 37 até o 50. Uma história falando de José, né? Mas no 38 Deus abre aqui para poder falar de Judá. E para falar de um erro grave de Judá. Veja bem. Aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos. E entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome de Er. E tornou a conceber e teve um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher do seu irmão, derramava-a na terra para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou-se na casa de seu pai. Há uma promessa de Judá aqui. Versículo 12. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timá. Ele ira seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobre a Timná, a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as suas vestes da sua viuvez, cobriu-se com um véu e disfarçou-se, assentou-se à entrada das duas fontes, que estão no caminho de Timná. Porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar a ti. Porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entres a mim? Judá. Meu Deus, o que é que esse homem vai fazer aqui, gente? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela disse: dás-me penhor, até que o envies. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. Veja, o que é um homem
de uma linhagem vindo do patriarca Abraão, Judá, filho de Israel. Aqui agora ele está fazendo o quê? Ele prometeu que daria o terceiro filho a esta mulher, não deu. Não cumpriu com a promessa. A palavra do homem tem que ser cumprida. Segundo, ele vai se prostituir. Passando por luta e dificuldade, vai se prostituir. Homem de Deus não precisa se prostituir ou fazer algo de errado por estar passando por dificuldade. Tem que buscar a presença do Senhor. Mas vamos ver. Ele se prostitui. Vai entregar seu lenço, seu cajado, seu selo. Já vimos aqui outra pregação, o significado de cada um. Ela levantou-se, foi-se, tirou de sobre si o seu véu, vestiu vestes da sua viuvez, versículo 19. Vamos lá. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram um aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Vamos lá. Então, primeiro, Judá promete e não cumpre. Segundo, Judá se prostitui. Terceiro, Judá, de forma sem ter um mínimo de noção do que está acontecendo, ele vai julgar. Ele quer julgar. E simplesmente ele quer que essa moça, a qual ele tinha prometido algo que não fez, fosse queimada. Muito bem, vamos lá. Verso 25. Tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços e este cajado. E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Vamos ver um ponto aqui, que vale a pena abordar. Todo homem de Deus, verdadeiramente de Deus, quando ele é confrontado, ele tem humildade para reconhecer o pecado. Falhou, pecou, prometeu, não cumpriu, se prostituiu, julgou, foi hipócrita. Mas, quando toma conhecimento do seu pecado, tal qual quem? Davi. Ele vai dizer o que, igreja? Ele vai dizer que mais justa é ela. Porque ele lembrou de uma promessa que ele tinha feito de dar selar ela como filho. Mas nunca o fez. Veja aqui, queridos. O que é que Deus gosta? Deus gosta de um coração contrito, de um espírito quebrantado. Pode ser pecador, pode não ser perfeito. Você pode olhar para mim, pode olhar para um bispo, para um pastor e dizer: conheço o erro dele, falha dele. Conheço algo que... Não. Mas, amigo, existe algo que Deus vê, que o homem que só consegue enxergar falha e pecado não vê. Deus olha para o coração. Aquele que já está entendendo a mensagem de hoje, pode mandar um glória para Jesus. Jesus, filho de Abraão, filho de Judá, filho de Davi. O que é isso? Vamos ver a genealogia de Jesus Cristo. Vamos ver os seus antepassados. E vamos ver que não foram pessoas perfeitas. Vamos ver que foram pessoas que erraram, que falharam, mas não por toda a vida. Maldição é quebrada quando se quer. A vida é mudada quando se pede a Deus para mudar.
A misericórdia do Senhor é a causa de não se ser consumido. E nenhum de nós aqui estaria se não fosse a misericórdia e a graça de um Deus amoroso, perdoador, compassivo. Um Deus grande em feitos, prodígios, sinais e maravilhas, que é sabedor de tudo e de todas as coisas. Deus nos ensinará nessa noite uma grande lição. Pois o diabo, o nosso opositor, é o acusador. E o que é que ele quer? Acusar a nós e aos nossos irmãos de dia e de noite. Mas só acusa até o dia do pecador se arrepender. Porque no momento que o pecador se arrepende, confessa, abandona o pecado, deixa o pecado, vai alcançar misericórdia. E Deus vai fazer dele um rei, uma rainha, um príncipe, uma princesa, um sacerdote, uma sacerdotisa, um profeta, uma profetisa. Ei, querido, se eu fosse você, eu mandava mais um glória para Jesus nessa. Só fica embaraçado até o dia que quer. Só fica no erro até o dia que quer. Só fica no pecado até o dia que quer. Porque a maldição é quebrada. Deus tem poder para transformar o profano em santo, o mais vil pecador, no mais justo e fiel temente a Ele. Deus, Ele é grande e poderoso para mudar a história, seja lá de quem for. Se o diabo disse, esse aí é a ovelha negra, esse daí é o pior da família, esse daí ninguém dá nada por ele, Deus vai pegar ele, Deus vai pegar ela, Deus vai mudar ele, Deus vai mudar ela, Deus vai transformar ele, Deus vai transformar ela. Porque esse é o poder de Deus. Se tem glória, manda glória. Se tem aleluia, manda aleluia. Pois bem, olha o que acontece. Verso 27 de Gênesis 38. Aconteceu o tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. Aconteceu dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio roxo, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse, como tens tu rompido? Sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zerá. Pois bem, verso 3 de Mateus 1 diz, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom. Peraí, o que está na genealogia de Jesus Cristo aqui, irmão? Está Judá, que teve 2 meninos com Tamar. Foi um momento de prostituição. Um momento que talvez não fosse desejado por Deus que fosse daquela forma. Mas Deus vai transformar a maldição em bênção. Por mais que o diabo tente amaldiçoar, por mais que o diabo tente de todas as formas desvirtuar a glória de Deus, apagar, ofuscar, roubar, matar, destruir, mas Deus vai entrar em ação. E Deus vai reverter o quadro, Deus vai mudar a história, Deus vai fazer a roda girar. Quem te viu hoje, irmã, não conhece o teu futuro. Quem te viu ontem, irmã, não tem noção do que tu passaste. Mas o teu Deus acompanha a tua história desde o teu nascimento. Substância ainda informe no ventre da tua mãe. Deus já sabia de todos os teus dias. E já estava assinalando uma vida vitoriosa para você. O nosso Deus é o Deus que permitiu algo acontecer no passado, está agindo no teu presente, está preparando o teu futuro, está revertendo o quadro, mudando a história. Quem te viu, quem te vê, quem te verá, vai ter que aplaudir, glorificar, exaltar o nome do Cordeiro. Se tem glória para mandar, manda glória para Jesus nessa noite.
olham para você hoje e dizem: isso é crente? Tem gente que ainda fala 10 anos. Isso é crente? Tem gente que quando olha diz assim: só vou contar os dias para ver o dia da queda. Satanás, bem que tu desejou, bem que tu queria, mas quem chamou foi Deus. Quem tirou da lama foi Deus. Quem tirou da cova foi Deus. Quem tirou do sepulcro foi Deus. Quem tirou da sarjeta foi Deus. E esse Deus que tirou da lama para me fazer brilhar, para te fazer brilhar. Quem é luz? 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 Ei, quem tem glória, manda glória aí. Se tem glória para mandar para Jesus, não fica caladinho não. Faz raiva, Satanás. Olhe para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele assim: você nasceu para reinar, irmão. Sim, você nasceu para reinar. Você nasceu de novo. Deus tirou, arrancou de dentro de ti a iniquidade. Deus arrancou de dentro de ti aquela vontade, desejo doido por pecar. E hoje você acorda de manhã e diz: sou uma nova criatura. Você vai dormir à noite, consulta teu coração diante de Deus e diz: o Senhor me mudou mesmo e transformou. Que paz que sinto, que alegria é essa? Passa por luta, passa. O diabo desafia, e Deus permite para a glória ser maior. Olha para o irmão e diga para ele: se o diabo te desafiou, Deus permitiu para a glória ser maior na tua vida. Não tem medo do desafio do diabo, da ameaça de Satanás. Não tenha medo da inveja, da palavra contrária, do olho gordo, da mandinga, do feiticeiro, do bruxo. Não tenha medo. O despeitado vai ter que ver a glória do eterno na tua vida. Quem começou é fiel para terminar. Se tem glória, manda glória. Quem vai glorificar mais? Quem vai encher mais o ambiente de glória? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai alegrar mais o coração de Deus nessa noite? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Deus está arrancando a depressão, a opressão, a tristeza. Deus está enxertando a alegria, a paz e a felicidade no teu coração. Ele veio para quebrar as cadeias, para quebrar Satanás no meio. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para te fazer brilhar, para te fazer brilhar, para te fazer brilhar. Olha para o irmãozinho, diga assim: ele pega a prostituta, ele pega o prostituto, ele pega quem ninguém dava nada, para mostrar que ele é Deus. Ele muda a história, ele faz tudo novo. O nome dele é Jesus. Como é o nome dele, igreja? Como é o nome do Rei dos Reis? Diga: eu sou rei, e o meu Jesus é Rei dos Reis. Quem vai reinar? Quem vai reinar? Quem vai honrar? Quem vai adorar? Quem vai exaltar? Judá gerou de Tamar. Que coisa louca é essa, meu Deus? A Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Ezon. Vai vir Arão, Aminadab, Nasson, Salmão. Ah, meu Jesus. O que é que eu estou vendo aqui? Raabe. Versículo 5. Diga para o irmão, diga: Raabe. Diga: ouviu falar nela? Pois é. Quem era Raabe? Era uma israelita cheia do Espírito Santo? Na tua Bíblia diz aí que Raabe era quem, irmão? Hebreus 11, versículo 31. Essa mulher foi citada no Heróis da Fé. Essa mulher está na galeria da fé. Suminas. O diabo está doidinho, bispo Daniel. Xaneva Subinas.
Pastor Roberto. Jesus. Meu Deus, tu já está em pé assim, varão. Meu Deus do céu, com a mão levantada. Se Deus é grande demais. Ô, Renatinha, tem fogo aí, minha filha? Cadê? Tem. Versículo 31 de Hebreus 11. Pela fé, Raabe, a dona de casa, é isso? Pela fé, Raabe, a doutora, é isso? Pela fé, Raabe, a dirigente do ciclo de oração, é isso? Está doido, irmão? Pela fé, Raabe, o que, igreja? A meretriz. Pela fé, Raabe, a meretriz. Olha para o irmão, diga a prostituta. A prostituta. Não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Pode ser prostituta, pode ser lá o que for. Que a pessoa diz, aí vai queimar no inferno, isso é coisa ruim, isso é um desastre. Isso é ovelha negra, isso é a causa da tristeza da família. Se for tocada pelo Espírito Santo, se for tocado pelo Espírito de Deus, ah, meu Jesus, não vai perecer com os incrédulos. Olhe para o irmão e diga, aquela pessoa que você ora por ela, não vai perecer com os incrédulos. Quem crê nisso? Tem glória aí para mandar para Jesus? Oh, Raabe. Tem uma coisa, viu, irmão? Tem uma coisa. O que ela fez daquele dia para trás, o diabo... Não, mas peraí, porque ela já fez isso e ela aquilo. Aí Deus disse, ó, se cala aí, Satanás. Não, Raabe não, era minha. Aí Deus olha para o diabo e diz, pretérito perfeito do passado. A partir de agora, esse fio de escarlate que ela vai colocar na casa dela significa a cor do sangue carmesim do meu filho Jesus, que vai verter na cruz do Calvário daqui a alguns 1000 anos para frente, mas só pela fidelidade dela, só pela fé dela, só porque ela acolheu os meus espias, ela vai ser salva, a casa dela vai ser salva, a família dela vai ser salva, e o nome dela será escrito no livro da vida, em Hebreus capítulo 11, versículo 31, para terror de Satanás, para vergonha do inferno, mas para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Quem tem glória, manda glória. Ah, meu Jesus, eu quero orar e abençoar esses meninos desse som. Abençoa essas caixas. Deus da glória. Irmão, Satanás é doidinho para falar, porque ele fez isso, porque ela fez isso. Tu não conhece não? Eu vou te dizer. Eu vou te contar. Ô língua felina venenosa, possuído pelo cão, pelo Satanás, tentando desmerecer o sangue do Cordeiro, tentando desmerecer o que o advogado faz lá do céu. Amigo, se ele entrou para advogar a causa, não tem ninguém do outro lado para vencer. Olha para o irmão que está do seu lado, de quem advoga a minha causa é Jesus. Ele nunca perdeu uma batalha. Quem crê, manda os 3 glória para o eterno. Sorri para esse irmão que está do seu lado. Diga, meu advogado é Jesus, é o zóio de fogo. É o general que nunca perdeu batalha. É o Criador, Redentor, Justificador, Remidor. É Deus Emanuel. O nome dele é Jesus, Jesus, Jesus. E o diabo fica dizendo, mas ele fez isso, ela faz isso. Não, mas ela vai ficar tonto, Satanás. Vai ficar doidinho da bola. Porque eu vou dizer uma coisa, se vier a pecar, amigo, tens um advogado de nome Jesus Cristo. Tu não vive na prática do pecado, tu não vive para errar, mas se porventura errar, Jesus vai advogar.
Olhe para o irmão e diga: eu não desejo errar. Eu não quero errar. Eu não quero pecar. Não vou viver na prática do pecado. Mas se eu pecar, eu me arrependo. E quando eu me arrependo, tem um que advoga. E o meu advogado, ele é juiz, desembargador, é o supremo do supremo. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o juiz dos juízes. Ei, amigão, se tu é crente mesmo, dá um sorriso bem bonito aí para sair legal no filme. Atenção. Rabi chega para os espias e diz: eu já estou sabendo de tudo, vocês são os vencedores. E eu estou do lado de vocês aí. Não quero mais ficar no mundo, não. Eu sei que Jericó vai cair, essas muralhas não adianta nada. E eu quero ficar do lado de vocês. Quem quiser ficar do lado dos crentes, pode ter sido o que foi lá para trás. Não tem problema nenhum. Pode mudar de equipe, se chamar. Se o diabo disser: vira a casaca, diz: pois estou virando para o lugar certo. Eu estou fazendo parte do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Eu tenho Jesus como meu advogado. Ele é médico, é cirurgião. Ele é dentista. Ele é juiz, desembargador. Ele é o maioral. Ele é maior. Deus é maior. Meu Deus é maior. Ei, mas tu não era católico, tu não era espírita, tu não era maçom, pretérito perfeito do passado, tu não era ladrão, assaltante, bandido, traficante, prostituta, era pretérito perfeito do passado, sou lavado pelo sangue. Subnavácia. Vai ver defeito em Satanás, coisa ruim. Meu Deus me lavou, me purificou, tem me transformado, tem me mudado. Tem uns irmãozinhos que vivem para ver defeito nos outros. Tem uns irmãozinhos que vivem para dar lugar ao cão, o diabo. Sabe, só fica esperando um momento para o homem de Deus, a mulher de Deus dar uma escorregadinha. Olha aí, olha aí, olha aí. Isso é coisa do cão, rapaz. Isso é coisa do diabo. Que coisa triste. Seja liberto hoje pelo poder do sangue de Jesus. Seja liberto e seja lavado também pelo mesmo sangue. Tem mais. Rabi. Salmão gerou Raabe. De Raabe, Salmão gerou de Raabe. Aliás, Salmão gerou de Raabe Boaz. Ó, quem é que vai ser o filho de Raabe? O filho de Raabe é o remidor lá de Ruth. Boaz, o filho da prostituta, ex-prostituta. Olha para o irmão e diga: ex. O filho da ex-prostituta, lavada pelo sangue, pela fé no Deus de Abraão. Ela vai ter um menino, ele vai crescer, o nome dele vai ser Boaz. Pois então, vem o livro de Ruth. O livro de Ruth fala de um tempo de apostasia. Fala de um tempo onde uma família inteira paga um preço por ter saído de Belém. Sim, tem gente que é para pagar o preço, pagar a disciplina, ser corrigido e não quer, mola, vai buscar em outro lugar, for buscar no lugar errado, morreu tudo, morre. Quem foge da disciplina, morre. Quem foge da correção, morre. Porque pode errar do jeito que for, irmão. Errou na ignorância, ainda vai lá. Mas Deus vai punir, Deus vai corrigir, Deus vai disciplinar. Daí, eu só sei, meu amigo, que vai morrer o marido de Noemi, vai morrer o marido de Ruth e o marido de Orfa. Sim. O que é que vai acontecer? Ruth vai olhar para Noemi e vai dizer: olha, sogrinha. Não, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está me chamando de sogrinha, mas eu não acredito mais em nada, não.
A mão de Deus desceu sobre mim. É fato. Desceu. Era para ter sido sábia. Era para ter dito para Eucana, vamos ficar por aqui, vamos aguentar as pontas, não vamos fugir de Belém não. Belém é a casa do pão. Mas, vai voltar para onde? Vou voltar para lá. Porque tu está voltando para lá, Ruth diz, eu vou contigo. Teu Deus é o meu Deus. Teu povo é o meu povo. E que não seja a morte que me separe de ti. Serei sepultada contigo. Muito bem. Elas vão agora passar pelo momento de prova. Ruth e Noemi. Mas Ruth, você já vê nela um espírito de gente fiel. Ela era moabita. Mas era alguém que tinha bom senso. Mulher, quando dá para ter bom senso, amigo, ó, nota 10. Com sabedoria, vai fazer como Noemi fez. Vai ser levantado um remidor. Quem era o remidor? Era aquele que já tipificava Cristo no Antigo Testamento. Aquele que viria para tirar da lama. Aquele que viria para exaltar, levantar, gerar vida, abençoar. E quem é que vai ser esse remidor de Ruth? Boaz. Filho de quem? Da ex-prostituta Raabe. Eu só sei que Boaz, ele vai coabitar com Ruth. E quando ele coabitar com Ruth, vai vir quem, gente? Obed. Aqui o que a Bíblia diz? Vem comigo. Raabe, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. Versículo 5 de Mateus 1. Se liga aí, igreja. E Obed gerou a Jessé. Olha aqui. Olha quem é que vai vir, Jessé. E Jessé é o que de quem? E Jessé gerou ao rei Davi. Presta bem atenção, irmão. Olha quem é que está vindo. Está vindo lá de trás. Um povo errando. Judá errou. Tamar errou. Raabe errou. Aí vem, todos esses daqui erraram. Mas tem uns aqui que está mais escrito aqui a respeito do erro deles. Tá certo? E aí vem Davi. Davi errou também. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém, igreja? Diga, não quer dizer perfeito. Não quer dizer perfeito. Rei de Israel, não quer dizer perfeito. É muita covardia a pessoa olhar para um bispo, para um pastor, para um ministro do evangelho, uma pessoa que tenta dar o seu melhor para Deus e só falar defeito, meu irmão. É muita ingratidão, é muita falta de discernimento. É o diabo querendo pegar. É o diabo, porque quem quer desvirtuar a glória de Deus na vida dos outros é Satanás. Não sabe, não convive com a pessoa. Aí quando não vai com a cara da pessoa, aí vai se juntar com todo mundo que não vai com a cara dela também. Já parou para pensar nisso? Quem gosta de fuxicar da vida alheia, aí nunca foi amigo de fulano ou beltrano. Mas sabe que fulano e beltrano não gostam também do A ou do B. Aí vai se unir para poder, largar o aço. É de Deus, né, irmão, isso aí? É de Deus? Pergunta para o irmão se é de Deus. É de Deus, irmão? Se unir com os outros para estar falando mal dos outros, é de Deus? Hã? Quem não peca, tira a primeira pedra. Quem não erra, pega a pedra de calçamento, irmão. Agora, se tu peca, irmão, se tu não é perfeito, deixa a pedrinha no chão. Viu? Porque a genealogia de Jesus Cristo, que não foi fechado, o primeiro evangelho começa com a genealogia, dizendo que Jesus Cristo é filho de Davi, filho de Abraão.
E aí passa aqui pela genealogia. Judá, Tamar, Pérez, Zerá, vem Raab, vem Boaz, vem Davi. Eita, Nabá, Subnécia. E aí quem é você? Para chegar e dizer, como é? Esse nome aqui? É esse nome aqui. Porque qualquer nome que não tenha um sobrenome da sociedade, qualquer nome que não tenha um sobrenome conhecido, qualquer nome, qualquer pessoa que você não conhece, ou até que você não gosta, nem vai com a cara, se esse nome aí, se essa vida aí, se essa pessoa aí se entregar a Deus, se arrepender dos pecados, Deus vai favorecer, vai abençoar, vai fazer reinar, vai tirar do cativeiro e vai honrar. Qual é o problema? Está torcendo pela queda de alguém? Quer ver o que? A morte de alguém é tão ruim desse jeito? Porque essa pessoa não vigia, vai nutrir ódio, raiva das pessoas, ressentimento das pessoas, e daqui a pouco está desejando a morte. É isso que você quer que as pessoas pensem de você, ou queiram de você, sua morte, sua desgraça é? A mensagem de hoje viu para quebrar, foi Satanás no meio. Mensagem de hoje veio para alegrar coração de crente que pode ter até errado, mas está arrependido e quer uma nova oportunidade. E Deus vai dar para vencer. Mas tem uns que se puder, joga na lama, pisa na cabeça e ainda cospe em cima. Tem Deus aí, irmão? Se converter, moçada. Se converter. Presta atenção. Quem é que vai vir aqui? Davi. O homem segundo o coração de Deus, tirado por detrás das malhadas, o pequenininho da casa de Jessé. Recebeu a unção. Venceu Golias. Venceu os filisteus. Venceu a luta contra o mal com Saul. Venceu várias batalhas. Mas em um momento, deixou de vigiar. Cobiçou. Adulterou. Foi cúmplice de assassinato. Paga um preço alto. Mas ao ser confrontado por Natan, segundo Samuel 12, ele diz, fui eu. O profeta diz, não morrerás. Mas o filho que tu tiveste com aquela mulher morrerás. Mas a Bíblia vai dizer aqui, versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão. Olha o que é que ele deixa escrito aqui, irmão. Da que foi mulher de Urias. Vai entender Deus? Vai entender Deus? Ele mandou deixar escrito que Salomão nasceu da que foi o quê? Mulher de Urias. É para Jesus, bata, não poupe não. Olhe para o irmão e diga, se a pessoa se arrepender, Deus vai saber. Deus sabe. Perdoar, nós temos que perdoar qualquer pessoa que fez mal contra nossas vidas. Qualquer pessoa, se ela se arrependeu ou não, nós temos que liberar o perdão para a gente ficar com a nossa alma livre. Se ela se arrepender, Deus vai fazer até ela andar de novo com a gente. Porque ela se arrependeu, ela nasceu de novo, e Deus deu oportunidade para ela. Agora, se ela não se arrependeu, você fez o que tem para fazer, você perdoou. Mas aí, Deus vai tratar com ela, amém? Vai tratar com ela. Mas veja aqui, vai vir Salomão. Salomão. Verso 7. Salomão gerou a Roboão. Aí vem, irmão, ó. Eita, Deus grande, ó. Até chegar em José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Verso 17 vai dizer, de Mateus 1, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Gerações e gerações de pessoas pecadoras. Gerações e gerações de homens que foram reis, de mulheres que foram prostitutas, de pessoas que aos olhos humanos ou da religião não fariam parte da genealogia de Cristo, mas fizeram, porque Jesus ele veio para quebrar a maldição. Jesus veio para quebrar os paradigmas. Jesus veio para quebrar as tradições. Jesus veio para mudar a história. E há poder no sangue de Jesus. Você vê que no versículo 18 aqui, de Mateus 1, ele vai falar: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Aí vai vir, ó. Quem é que vai nascer? Jesus. Versículo 23, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Vai vir do ventre de Maria uma pecadora, vai vir do ventre dela, concebido pelo Espírito Santo, do céu, divino, aquele anunciado em Gênesis 3,15, aquele que disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, o Criador, o Eterno, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele vem, ele veio, sim. E aí, amigo, ele vem para cancelar o domínio do pecado. Ele vem para pagar a dívida da humanidade. Ele vem para vencer a morte. Ele vem para dizer: Satanás, tu pegou Adão e Eva desprevenido, mas eu estou no deserto e eu vou te vencer. Pendurado no madeiro, derramando seu sangue, morrendo, mas ressuscitando, vencendo o inferno e a morte, o diabo e o pecado. E ele veio para que Saulo fosse transformado em Paulo, para que nós pudéssemos ser transformados, nascidos de novo, e ter uma oportunidade de pelo Espírito Santo sermos uma nova criatura, e as coisas velhas ficarem para trás e tudo se fazer novo em nossa história. Não adianta você dizer: eu tenho 10, 15, 30 anos de crente, se não se arrependeu, se não nasceu de novo, se não tomou posse do poder do sangue de Jesus, se não tem conhecimento da verdade e não vive na verdade. A partir do momento que tomar conhecimento e viver a verdade, vai ser liberto, e vai ser discípulo de Jesus Cristo, e vai ser uma nova criatura, e vai dizer como Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu estou sentindo um cheiro de vitória nessa noite. Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui hoje para poder dizer: olha aqui tua identidade, ó. Você vai brilhar com uma luz em toda a sua força. Ei, amigo, amiga, Deus te trouxe aqui para dizer que selou teu passaporte, para dizer para ti que você vai morar no céu, para dizer para ti que a vitória é tua, a vitória é da tua casa, a vitória é da tua família, e Ele que começou vai continuar. Eu tenho 5 minutos ainda de pregação. E a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, porque no final do capítulo 5 ela vai dizer: onde abundou o pecado,
superabundará a graça. No capítulo 6, ele vai continuar dizendo: vamos continuar no pecado para que a superabunde a graça? Não, viveremos nós em novidade de vida. Olha para o irmão agora, diga: você vai viver em novidade de vida. Você vai viver em novidade de vida. E quem te viu e quem te vê já está, ó, dizendo: será? Hã? Você vem para 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo do número 9 até o 17. E a Bíblia vai dizer: mas vós sois agora a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo o quê? Não ereis povo, mas agora o quê? Sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcanceis o quê? Misericórdia. Ah, meu Jesus da glória. E ele vai continuar dizendo aqui que nós somos peregrinos. Peregrinos. Nós vamos reinar aqui. Iremos reinar no milênio. Iremos reinar na glória. Tem tanta da coroa. Eu vou pregar esses dias a respeito das coroas da Bíblia. De fazendo um estudo esses dias. E vou mostrar para vocês tanta da coroa que Deus tem para entregar para os crentes. Símbolo de vitória. É isso que Deus tem para nós. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Por mim eu prego até amanhã de manhã, sem parar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Nosso Deus é esse. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado. Eu não posso ficar assim, de qualquer maneira. Quem está aqui hoje, que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, se levante do seu lugar e venha até aqui. Quem está aqui hoje, alguém que foi convidado, alguém que precisa de uma mudança na vida, de verdade. Deus quer mudar a sua história. Tem pessoas aqui nessa noite, não é só uma não, que o diabo estava apontando o passado, que o diabo estava apontando o erro e falha, tentando minimizar, desvalorizar, e você já estava quase caindo nessa. Deus mandou dizer para ti que dá cabo de Satanás nessa noite. Ele disse assim para ti, ó: deixa teu acusador comigo. Deixa teu acusador comigo. Vem para cá. Tenha certeza do que Deus tem na sua vida, príncipe, princesa. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, que ele levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Ah, nabassubinego subinaia. Deus está quebrando o arco do forte. E Deus está pegando aqueles que tropeçavam e cingindo eles de força. Deus está pegando aqueles que eram famintos e dando pão a eles. Deus está pegando a estéril e a binda madre, pegando o fraco e fortalecendo, o triste e alegrando. Está pesando na balança nessa noite e preparando para derramar o óleo sobre a tua vida. O teu cálice vai transbordar, a bondade vai multiplicar, e tu estarás seguro na casa do Senhor, hoje para todo sempre. Quem crê, quem está recebendo, já começou a sentir a unção
Já comece a glorificar, comece a exaltar, comece a adorar, comece a bendizer. O diabo perdeu mais uma batalha, a vitória da igreja. Aquele que começou vai continuar, vai findar. Alegra teu coração, aformoseia teu rosto. O grito de glória saia do teu coração, passe pela tua garganta, passa pelo céu, chega no trono da glória de Deus. Epalibicandaraba subidei calagaxarabanaia. Alagassimineaio plabiricoribiriconomanaia. Deus vai começar a encher. Deus vai começar a batizar. Onde tiver uma vida agora que precisa sentir o toque de Deus, agora começa a sentir agora o abraço, o carinho, o toque, o refrigério, a unção que despedaça todo o jugo. Recebe, recebe, recebe. Labaxarabacandarabachandará. Prostituta, Jesus fará de ti uma grande mulher de Deus. Adúltero, fornicador, bêbado, drogado, traficante, assaltante e bandido, Deus fará de ti um grande homem de Deus. Acabou para Satanás, acabou para o inferno. Chegou quem é mais valente, chegou quem tem todo o poder no céu e na terra. Recebe, recebe. Agora, pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão recebendo de Deus. Eu que mudei a tua história, viu, moço? Eu que mudei a tua história, viu? Eu que comecei na tua vida, viu? Não tenha medo de nada nem de ninguém. Eu te mudei, eu te transformei. Eu que comecei e eu que vou continuar. Recebe mais unção, ousadia, santidade, pureza. Começa a receber, começa a receber. Recebe a cura, recebe o milagre. Recebe o poder de Deus, recebe. Recebe o poder de Deus, recebe, recebe, recebe. Recebe, 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 recebe. Recebe, 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 recebe. Recebe! Deus está curando, Deus está libertando, Deus está sarando ferida. Deus está ungindo, Deus está capacitando. Deus está despedaçando todo o jugo. Deus está quebrando as correntes de Satã nessa noite. Deus está quebrando as correntes de Satã, olha aí, ó. Está acabando agora, está caindo por terra agora todo o mal, olha aí, ó. Toda palavra contrária, olha, Shebede com vassoura e nagácia. Agora! Recebe meu poder, meu poder, meu poder, minha unção. Recebe, 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 moça. Lavatete pequena de pepepere pipibiricana massuri bitara gachore americana na garamba riba na barabá. Chegou um novo tempo, chegou um novo tempo, chegou um novo tempo. Chegou uma nova história, chegou, chegou, chegou. Lebinega sorebeco labacachere benega shuri nagaia. Já pecou, já errou, não tem problema. Já se arrependeu, já se humilhou, já abandonou. Começa uma nova história, começa uma nova fase, um novo ciclo. Deu vida à voz de Deus. Alegra teu coração. Recebe a paz. Recebe a alegria. Recebe o bálsamo de Deus. Recebe o refrigério do Espírito Santo. Recebe, minha filha. Me pediu. Eu escuto, diz o Senhor. Te amo, diz o Senhor. Cuido de ti, diz o Senhor. E mudo e mudarei sempre que preciso, tudo que for. Sou o teu pai e o teu amigo. E te escolhi para coisas maiores do que tu pode imaginar.
Recebe a minha paz. Deus está aqui. Quem tem glória para mandar, manda glória para Jesus. Quem tem glória para mandar, manda glória para Jesus. Quem tem glória para mandar, manda glória para Jesus. Lepenava suribiqueneguécia, xarabato de quemanaio, lipineia suvinácia, chevécia naitios mevia surgia, asturiala surignergia, antargimicastovinácia, andubinaitio pinava subnécia, xanai subnergia laço de bicol, leva sérgia, antarabassurignaia, antatimino, minico manava subna, aneco manalagaçu. A igreja adora ao Senhor, a igreja glorifica ao Senhor, a igreja exalta ao Senhor. Meu óleo de alegria, a minha unção sobre a tua vida. Alasto benergue vissargia. Eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. Eu te escolhi, alá, suminícia. Eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. Ser puro, ser puro, ser santo, ser fiel, seja amigo de Deus, busque ao Senhor. Arapitereli colomarabassurignaia. Tudo vai passar, tudo vai passar, mas a minha palavra não passa, diz o Senhor. Sou Deus de perto, sou Deus de longe, sou Deus que mudo, sou Deus que faço. Chegou, 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 chegou. A unção tem que ser transbordante, sacudida, recalcada, diz o Senhor. Ragabacharabacandaraia. É escolhido para mim, por mim, e para fazer o que eu quero através da tua vida. Muitos saberão quem eu sou. Recebe! Eu te amo, diz o Senhor. Tu é a minha filha, a minha princesa, e eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Creia no que falo pela boca do meu filho. Aguarda. Arabassuri binarabas. Neras, Yerigo, Manarebas, Antas, Pitai, Aragalori, Pilari Galaga. Levanta as mãos para o alto, igreja. Diga, não importa passado, não importa o que se passou, Deus é fiel para fazer tudo novo. Deus é fiel para fazer tudo novo. E Ele vai fazer tudo novo na vida daquele que crê. Diga, eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga amém. Quem pode mandar glória para Jesus? Abrace 13 pessoas.
E diga para ela, você nasceu para reinar. Abrace elas. Os irmãos podem louvar aqui mais um louvor, enquanto os irmãos se confraternizam, para que eu possa impetrar a bênção do Senhor.